tem minha força. Pela manhã tu tens minha voz. Pela manhã tu tens meu coração em chamas outra vez. Pela manhã tu tens. Glória a Deus. Quero nesta manhã dar um bom dia a todos, com a paz do Senhor Jesus. Hoje é o domingo de Páscoa, um dia especial para todos nós. E desde já queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estar aqui nessa manhã, adorando, glorificando o Teu santo nome. E em nome de Jesus, queremos fazer uma oração nesta manhã. E Deus tem uma palavra para nós, com certeza Ele vai nos dar uma instrução com relação àquilo que representa o dia de hoje. O dia de hoje para o povo de Deus. Vamos orar. Deus Pai soberano, na Tua presença nos colocamos nesta manhã. Quero Te glorificar mais uma vez e agradecer, meu Deus. Agradecer por mais um dia. Que o Senhor estenda as mãos nesta manhã. Abençoa a família, abençoa os lares, abençoa as vidas que nos acompanha, que nos ouve, que nos vai ouvir depois. Eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor pedir ao Senhor que estenda as mãos sobre cada um deles nesta manhã, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa a Tua obra, abençoa os Teus filhos, guarda, proteja, nos inspira nessa manhã, a falar aquilo que lhe apraz, aquilo que o Senhor nos inspirar e nos direcionar pela Sua palavra, Pai, e pelo Seu Espírito. Em nome de Jesus, eu quero pedir a Tua bênção para todos, para a glória do Teu nome. Amém. Deus maravilhoso. Vamos ler o texto de hoje. O texto de hoje está no segundo livro da Bíblia, no Pentateuco, o livro do Êxodo, capítulo 12, e o versículo 1 em diante. Diz assim o texto: falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será princípio dos meses, este vos será o primeiro do mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, o macho de 1 ano, o quais tomarei das ovelhas ou das cabras, e os guardarei até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel os sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e nas vergas das portas, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos, com as ervas amargosas e o comerão. Não comerei dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e a frissura. E nada dele deixarei até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comerei, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei pela terra do Egito, desde os homens até os animais, todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os seus deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiver,
Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir até o dia, quando eu ferir a terra do Egito. Esses dias vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor. Nas vossa geração o celebrarei por estatuto perpétuo. Amém? Deus seja louvado. Isso aqui foi um grande evento do Antigo Testamento, uma promessa que Deus prometeu quando Deus falou com Abraão, e a sua descendência seria escrava em terra alheia por 400 anos. Ou seja, seria peregrino na terra alheia por 400 anos. É claro que depois de um certo tempo, esta nação que foi levado para o Egito por meio de José, quando ainda era governador no Egito, ele foram ali cerca de 70 pessoas, a família Jacó e sua família, os 12 patriarcas, e todos os seus filhos e netos, e ali deu no total aproximadamente 70 pessoas, e ali eles foram levados para o Egito. E Deus, é claro, havia feito uma promessa a Abraão, e depois de essa sua semente, a sua descendência, seria peregrina em terra alheia por 400 anos, e depois de 400 anos, Deus ia julgar essa nação, ia trazer juízo sobre esta nação, no caso o Egito, e ia tirar o seu povo com mão forte. Nós entendemos e compreendemos que chegou o período, venceu o período, o tempo, está aqui registrado no livro do Êxodo, quando Deus, no capítulo 3, ele chama Moisés e fala: Moisés, eu tenho visto atentamente o clamor do meu povo na terra do Egito. E Deus envia Moisés com mão forte para tirar o povo de Israel, o povo hebreu, posteriormente também depois chamado judeu, da terra do Egito. E Deus usa esse homem, grande líder, não só ele como Arão, seu irmão, para comunicar a vontade de Deus. Ele comunica a Faraó, e Faraó, ele cria uma resistência, ele endurece o coração, e Deus começa a trazer o juízo que ele havia falado. Ele manda algumas pragas, a primeira praga, a segunda praga, a terceira praga, e assim por diante. Deus vem, e Faraó continua recusando a deixar o povo judeu, o povo hebreu sair do Egito. Então o que acontece? Deus continua julgando a terra do Egito. E qual foi a última praga? O último julgamento, aliás, que Deus trouxe para o povo, a Faraó e o Egito. Depois de algumas pragas, de saraiva, de gafanhoto, a praga de trevas, aí Deus fala com Moisés e vai enviar a última praga. Qual foi essa? No capítulo 11, versículo 5, Deus fala que todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, e que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está de trás da mó, e todo primogênito dos animais. E haverá um grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante, nunca haverá mais. Os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e o povo de Israel. Amém? Então, pois bem, Deus, antes dele trazer a última praga, ou seja, antes dele trazer o último juízo na terra do Egito, Deus orienta o seu povo por meio de Moisés e Arão, dizendo para eles que no princípio dos meses, ou seja, o 14º dia do mês, toda a congregação de Israel, eles ia tomar cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada casa, para cada família. Você vê que Deus aqui já inclui
a família. Sempre que Deus ele traz o plano de redenção, o plano de restauração, a família sempre está incluída. A família é a primeira e maior instituição que Deus criou. Mas aí Deus começa o quê? Orientar o povo, por meio de Moisés, que eles fizessem esse sacrifício. Um cordeiro ou um cabrito sem mácula, um macho de 1 ano, a qual eles iam tomar das ovelhas. E ali no 14º dia do mês de Abib, quer dizer, o mês de abril, eles iam se ajuntar, toda a congregação de Israel, e sacrificará na parte da tarde. E já na tarde ele vai pegar daquele sangue do sacrifício e tomar, e vai passar, molhar com ensopo, ia passar sobre as ombreiras e nas vergas da porta. Para você que não atende os umbrais, as ombreiras é aquele batente da porta, né? As ombreiras e nas vergas da porta, nas casas em que comer. E naquela noite que se iniciava, eles iam pegar a carne do cordeiro e assar no fogo com pães asmo, com ervas amargosas, e eles iam comer. E Deus recomenda para que eles não comessem nada cru, nem cozido em água. Aleluia. Senão só assado no fogo. A cabeça com os pés e com as fissuras. E nada vai deixar para outro dia. Mas que eles tinham que comer. E o que sobrar daquele alimento, eles tinham que queimar no fogo. Assim eles comerei os lombos cingidos os lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Depois, após comer a Páscoa, eles tinham que sair apressadamente do Egito. Essa seria a Páscoa do Senhor. E naquele período, na meia-noite, Deus ia passar com um anjo do juízo, trazendo o juízo sobre o Egito, ferindo todos os primogênitos. Foi o que aconteceu no capítulo 12, no versículo 12. Eu ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde o homem até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos sobre os deuses. Preste atenção, farei os juízos. Por que todos os primogênitos? Porque Israel era o primogênito de Deus. Então Deus fere todos os primogênitos do Egito, uma forma de juízo de Deus sobre a terra, cumprindo aquilo que ele falou para Abraão, que ia julgar aquela nação a qual o seu povo ia ficar peregrinando naquela terra. E é claro, esse povo se tornou escravo, e agora chegou o período de Deus libertar eles da escravidão do Egito, de Faraó. Tá bom? E eu quero nessa noite, desde já, nesta manhã, né? A gente esquece, acostumado a pregar à noite. Eu quero nesta manhã, desde já, agradecer a todos que nos acompanham. E eu quero aqui trazer, passar também a palavra para a pastora Thaisa, que ela vai fazer também o seu comentário com relação à Páscoa do povo de Deus. Muito bom dia a todos. Vamos continuar falando um pouquinho sobre, na verdade, era uma festa, né? Parece até meio contraditório a gente ver diante de tanta matança, Deus dando a ordem ali, toda uma ordenança de uma festa. Se a gente for ver depois Levítico, em Deuteronômio, Deus vai dar a ordem para Moisés, para ele registrar tudo isso aqui como uma festa do Senhor. Deus fala que é a minha festa, é o meu memorial. Muitos podem dizer, mas é apenas uma cerimônia. Não foi apenas uma cerimônia, foi uma simbologia de algo apontando para Cristo, do que iria acontecer. Deus levanta Moisés como líder para salvar o povo da escravidão do Egito depois de 400 anos. E o próprio Deus disse que iria endurecer o coração de Faraó para provar que ele era Deus, que era ele quem ia libertar. E ali Deus fala, então na última praga, Deus dá a última ordenança. E nós vamos ver que as 3 principais festas estão ligadas aqui nesse contexto, que é a festa dos pães asmos, dos pães sem fermentos,
a Páscoa e logo depois, né, a festa que hoje vem a ser a festa dos Pentecostes, mas eram as festas da semana, lá na época de Moisés. E são 3 festas importantes para Deus. 3 cerimoniais ali, importante, porque essas festas, ela restaurava e deixava viva a memória de quem eles eram, né? Eram conectados às raízes, tanto que Deus disse, olha, você vai cumprir isso aqui como um decreto perpétuo, ou seja, era para sempre. E quando os seus filhos perguntarem o que é isso, do que simboliza, você vai explicar que foi a passagem da libertação do povo da escravidão para a liberdade rumo à terra prometida. E tudo isso é um paralelo que aconteceu com Moisés lá no Egito, há 3.500 anos aproximadamente atrás, e acontece e continua, e tem que continuar porque Deus diz que é perpétuo. Tem que continuar com o povo cristão hoje, porque hoje somos cordeiros com o povo de Israel. O povo de Israel, o povo de Deus, Deus os chamou, Deus os escolheu, deu os decretos a ele. Aí muitos banalizam porque dizem, mas isso é o Antigo Testamento. Não importa, tudo que está na palavra é real, é para ser cumprido, é para nosso aprendizado. Independente se é Velho Testamento, se é Novo Testamento, tudo que Deus ensinou lá a Moisés era um paralelo apontando para Cristo e para que nós, como igreja agora, cordeiros de Cristo, continuássemos essa tradição, né? essa lei, essa ordenança que Deus deu. Então, o que era a Páscoa? Que significa, né, no hebraico é Pessah, que é passagem. Era a comemoração do povo, a saída, né, a comemoração da saída do Egito, da escravidão, como Deus fez aqui, Deus tirou o povo do Egito para uma terra prometida, a liberdade. E aí nós vamos ver um paralelo aqui dessa época com Jesus, né? Nós vamos ver, o povo estava no Egito, quando Jesus nasceu, ele precisou fugir para o Egito, né? Os seus pais levaram ele para lá para não ser morto, porque nasceu um rei. Aí nós vamos ver que houve a matança. Quando Jesus nasceu, Herodes ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo. E nós vamos ver que houve uma matança ali no Egito, no Êxodo, quando Moisés, né, nasceu. A mesma ordem, queriam que matassem os meninos menores, porque ele ouviu dizer que um líder iria se levantar. Então nós vamos começando a ver as semelhanças, os paralelos, né? E aí, então nasceu Moisés, Deus guardou a mesma coisa com Jesus. Deus o livrou levando para o Egito, assim como Moisés foi levado para dentro do palácio do Egito, ali foi guardado. Jesus foi para o Egito para ser guardado da morte. E aí depois nós vamos ver a peregrinação no Egito, logo depois que Deus liberta o povo ali de Israel, no Êxodo, Moisés sai, eles vão peregrinando para o Egito. Jesus, quando ele cresceu e começa o ministério, antes de começar o seu ministério, ele vai para onde? Para o deserto. Jesus fica 40 dias no deserto. O deserto fala de preparação. O povo ficou também 40, mas foi 40 anos, né? Por desobediência, era para ser apenas 40 dias, mas ficou 40 anos. Então nós vemos aí um paralelo. Quando Deus chamou o povo para sair do Egito, o que ele mandou matar? Um cordeiro, simbolizando ali o sangue, passando. Aí, né, vem aquela pergunta, mas Deus conhecia todos os hebreus, Deus sabia quem era filho de hebreu, quem era o primogênito dos egípcios. Por que ele pediu para matar um cordeiro e passar o sangue na porta? Ali, Deus estava testando a obediência do povo. Era para o povo obedecer essa aliança, né? Então Deus sabia quem eram os filhos dos hebreus, mas em forma de obediência ele pede para que passassem o sangue do cordeiro. E Jesus veio para ser o cordeiro. Ele foi o próprio cordeiro de Deus. Em João 29 fala que tirou o pecado do mundo. Ele derramou o sangue. Então Jesus é a nossa Páscoa. Na verdade, tudo o que aconteceu ali no Êxodo foi uma simbologia apontando para Cristo. E quando Jesus veio, ele foi o cordeiro que foi imolado, morto,
Outrora éramos escravos do pecado, como dizem Romanos, e o povo era escravo lá no Egito. Logo depois do cordeiro ser morto, o sangue passado, eles foram libertos. Jesus, ao morrer e ressuscitar, nos libertou da escravidão. Só que aí não para por aí, continua. Porque agora nós somos então cordeiros com Israel, nós fazemos agora parte do povo de Deus por adoção. Entramos na aliança de Deus agora. E ainda há algumas coisas há de vir. E porque agora então nós entramos como cordeiros de Israel, nós temos que lembrar. Depois nós vamos ler lá no Novo Testamento, Jesus nos diz para lembrarmos todas as vezes do pão, o cálice, a Santa Ceia que todos nós conhecemos. Ela na verdade é uma lembrança da Páscoa, de todo o sacrifício que Jesus fez e ressuscitou. Então nós temos que continuar lembrando, trazendo, né, a nossa memória, ao nosso espírito, aquilo que Jesus fez, porque ainda vai acontecer outras coisas, as pragas que virão no Apocalipse, os santos vão cantar, assim como Moisés cantou depois, lá em Êxodo 15, Moisés cantou uma canção, e nós ainda vamos cantar essa canção, quando formos arrebatados, né? Já entra num outro contexto aí. Mas então nós vamos ver que tudo que está em Êxodo, ali a história da Páscoa, ela nada mais é que um paralelo apontando para Cristo. E ela era uma cerimônia, uma festa de Deus, para que celebrasse por decreto perpétuo, para nós lembrarmos que um dia fomos escravos no Egito, que um Cordeiro de Deus veio ao mundo, foi imolado. O próprio Cristo, ele simbolizava o pães asmos, porque o pão sem fermento. O fermento, o que ele faz? Ele cresce a massa, né? Ele faz o dióxido de carbono ali, faz crescer para ficar fofinho e macio. E trazendo para o lado espiritual, isso nos traz o quê? Crescer, orgulho, né? A arrogância, o pecado, algo vento, né? Porque o fermento, depois que cresce, ele é o vento que faz o pão ficar fofinho. E o fermento, trazendo para o lado espiritual, a simbologia, ele fala de pecado, de orgulho, né? Arrogância. E Deus pede para que nós tirarmos o fermento do nosso meio. Em 1 Coríntios vai falar sobre isso. Paulo dando as instruções. Paulo manda, tanto que 1 Coríntios 5, 7, Paulo manda eles celebrarem a Páscoa. Se você ler no 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8, ele está escrevendo uma carta para a igreja de Coríntios, e já é no Novo Testamento. E ele fala para celebrarmos a Páscoa fazendo o quê? Tirando o fermento. E por que Jesus foi fermento? Porque ele foi o pão asmo, o sacrifício perfeito. Porque ele não teve pecado. Ele não teve pecado algum. Ele foi como um cordeiro puro, sem fermento, sem pecado. Então, simbolizando para nós precisamos deixar o pecado para que nós possamos fazer parte. Então aí mostra a obediência. Nós temos que obedecer à palavra, à aliança que já foi feita desde lá do começo, desde o princípio lá com Moisés, apontando para Cristo. Cristo foi o sacrifício perfeito. Hoje nós não precisamos mais sacrificar cordeiros, porque Jesus já tudo ele cumpriu toda a lei, ele foi o cordeiro perfeito, sem pecado, sem mancha, foi sacrificado, mas melhor que isso, ao terceiro dia ele ressuscitou e agora nos dá o direito de adoção como filhos, podendo desfrutar das mesmas coisas que o povo de Israel, como cordeiros. Isso aí, a Páscoa judaica. Aqui, mais uma vez, o que me chama muita atenção é que a primeira Páscoa eles começaram a celebrar em suas casas, né? Como a orientação de Deus, eles sacrificaram o cordeiro, eles comeram da carne do cordeiro, passou o sangue nos umbrais da porta, e assim eles saíram da terra do Egito. Deus, ele trouxe o juízo, matando todo o primogênito do Egito. Como a Thaisa falou, quando ele
aspargiu o sangue, orientou que passasse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Isso não é para identificar, para que Deus soubesse onde tinha marca, não era para matar nenhum primogênito, porque Deus sabia aonde estavam todos os primogênitos. Deus sabia. Deus, então aquela marca, ela é sombra para mim, para você, para nós. É uma projeção de Deus para o tempo futuro, que posteriormente o cordeiro seria morto. Não o cordeiro animal, mas o cordeiro de Deus. Você pode ver que a orientação foi assim, no capítulo 12, versículo 5. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula. Sem mácula quer dizer sem mancha, sem defeito. Então nós olhamos da onde João trouxe a inspiração para pregar, para falar aquela palavra no capítulo 1 do versículo 29. Quando ele diz assim, eis aí, quando ele olha para Jesus, que ele estava batizando no Jordão, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Da onde João trouxe isso? Porque João olhou lá para a cerimônia da Páscoa, né? E eu gosto de pegar aqui, eu quero pegar essa parte do sangue aqui, que para nós tem uma projeção muito grande, vamos dizer assim, um símbolo muito grande, simbolizando aqui o sangue de Cristo, porque na época o sangue, aliás, o povo sempre, o sacerdote sempre fez a expiação pelo sangue. O que significa expiação? Significa cobrir os pecados. O que o sacerdote fazia lá no capítulo 16 do versículo de Levítico? Fala sobre os rituais que era feito por meio do sacrifício. O sacerdote, o sacerdote, ele sacrificava os animais. O animal pegava o sangue e aspargia ali no lugar. E aquele sangue, ele fazia propiciação por ele e depois fazia pelo resto de todo o povo, o sumo sacerdote. O sangue tinha um certo valor, né? Então o sangue, ele tinha um valor. Ele tem um valor. Então na época o sangue aqui é uma sombra, para o tempo futuro. Ou seja, olhamos para a Bíblia, para a nova aliança. O que Jesus falou lá no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 26, quando ele celebra a ceia, que tem um paralelo com a Páscoa. Então Jesus, quando ele reuniu com os discípulos, no capítulo 26, do versículo 26, ele dizia assim, enquanto comia Jesus, tomou o pão, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos. Disse, comei, este é meu corpo. Aí no versículo 27, ele diz assim, ó, e tomou o cálice, e dando graça, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão do pecado. Ou seja, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Em a carta aos Hebreus, capítulo 9, no versículo 17, porque o testamento só tem força onde houve morte. Por isso que Jesus diz aqui, ó, este é o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remir o pecado. Então, havendo morte, né, o testamento só tem valor quando depois da morte do testador, no caso Cristo. Entendeu? Então veja só, em Hebreus 9, 22 diz que quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem o derramamento de sangue não há remissão do pecado. Então Jesus, ele era isento de pecado, era um homem isento de pecado. Então ele tomou sobre si os nossos pecados. Por isso que ali na Páscoa, o cordeiro sem mácula já é um símbolo do Cordeiro de Deus isento de pecado, ou seja, sem mancha, sem pecado. O Cordeiro perfeito.
Jesus foi o sacrifício perfeito e o seu sangue foi derramado por nós para a remissão dos nossos pecados. Ou seja, sem o derramamento de sangue não havia remissão. Veja o que diz a carta no Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aqui está a expressão Cordeiro, porque Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi imolado, que foi sacrificado por nós. Por meio do seu sangue, encontramos a reconciliação novamente com Deus, que havia perdido no jardim do Éden. Então veja só, aqui esse sangue de Jesus, ele não cobre o pecado, ele nos purifica, ele nos traz a remissão, diferente do sangue de animais, né, que cobria, que não era perfeito, que não era o sacrifício perfeito. Então Jesus é o sacrifício perfeito. Então aqui o sangue, ele trouxe esse benefício para o homem, é claro, preste bem atenção, mediante ao arrependimento. Se haver arrependimento, assim haver remissão de pecado. O que João diz na sua primeira epístola, no capítulo de número 1, na carta do apóstolo João, o mesmo João que escreveu aqui o livro da Revelação, no capítulo 1, no versículo 7, que diz a palavra: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Com uma condição: se andarmos na luz. O que quer dizer isso? Se andarmos na palavra, se andarmos na orientação de Deus. Qual a orientação de Deus para nós? É a palavra, meu irmão. Salmo 119, versículo 105. Luz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. As pessoas, às vezes, ela quer, por meio da sua religião, ganhar a salvação, o perdão de Deus, ganhar os benefícios do sangue que foi derramado por nós. Ele quer esse benefício da salvação, mas ele não quer se enquadrar naquilo que Deus instrui, ensina por meio da sua palavra. Então aí fica difícil. Preste atenção que João escreve: se nós andarmos na luz, ou seja, e andarmos na luz da palavra, como Jesus na luz está, e temos comunhão uns com os outros, com condição, para mim ter comunhão, porque nós somos o corpo de Cristo, comunhão uns com os outros, eu ter como irmão com outro irmão. Aí sim o sangue de Jesus, ele tem um efeito de nos purificar de todo o pecado, mediante o meu arrependimento. Por isso que Jesus, quando ele veio pregar o evangelho, a primeira mensagem que ele pregou foi a mensagem: arrependei-vos. Arrependei do quê? Dos vossos pecados. Porque Romanos 3:23, o que diz Paulo nas cartas aos Romanos? Que todos, sem isenção de nenhum ser humano, todos pecaram. Todos pecaram. Todos. Então, meu filho, não é porque você é bom, porque você faz obra, né, faz caridade, que você está isento de ser um pecador. Você é um pecador por natureza. Qual é a oportunidade que temos de se livrar? É receber Jesus, crer em Jesus, aceitá-lo, Jesus, como aceitar a palavra como nossa regra de fé. O que nos torna justo diante de Deus é o sangue de Jesus. E Jesus é o nosso advogado, que advoga a nossa causa. Por isso que João escreveu: filhinhos, não pequei. Está no capítulo 1 também. Se alguém pecar, temos para com Deus um advogado, juiz e justo. Ele nos purificar, ele
nos purificará de toda injustiça. Como você quer alcançar a vida eterna se você não quer o Salvador? Você quer por palavra, mas não quer ser condicionado àquilo que Ele manda, que Ele faz, que Ele orienta por meio da sua palavra. Aí vai ficar difícil. A Thaisa pode também fazer o comentário. Falando sobre o sangue, né? Porque o sangue era uma moeda de troca. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, né? Se nós lermos lá Levítico, Deuteronômio, tudo que Deus passou a Moisés, né, Êxodo, para ensinar o povo, era uma forma de expiação. Pegava o animal, né, eles tinham que cuidar daquele animal, tinha que ser sem defeito, puro. Mas mesmo assim, não era o sacrifício perfeito. Eles matavam o animal ali em troca do perdão dos pecados, né, para se redimir, para quando queriam agradar, adorar, agradecer a Deus por algo alcançado. Então, era como se fosse uma troca, uma moeda de troca, né, o sangue do animal. E aí Jesus veio e pagou o preço de sangue, né, por nós, entregando a própria vida dele, foi crucificado, morreu para que nós fôssemos salvos. Né? Então ele nos comprou com preço de sangue. Então, e aí nós vamos ver como o sangue ele é importante, porque hoje, se você for ver o lado oposto, quando fazem aí pactos, o que eles pedem? Sangue. Eles se cortam para fazer pactos de sangue, porque o sangue ele tem uma importância no mundo espiritual, porque foi a preço de sangue que Jesus nos comprou. Né? Foi lá derramando todo o seu sangue na cruz do Calvário, que Ele nos salvou, nos purificou, porque o sangue, como foi lido aqui, o sangue nos purifica, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, se andarmos na luz como Ele na luz está. Arrependimento. Nós temos que andar na luz como Jesus está. E muitas vezes as pessoas esperam alcançar algo por esforço próprio. Não, mas eu faço caridade, eu dou aos pobres, eu ajudo, eu não bebo, não fumo, né? Mas isso não é tudo, não é o suficiente. O que Jesus nos pede é para andarmos na luz com Ele. Né? As pessoas ficam ligadas à religião. Mas o que é religião? A palavra religião, o que é? É o que liga o homem a Deus. E a única coisa que liga o homem a Deus é Jesus. O único que pode ligar nós, homens, a Deus é Jesus. Pelo sacrifício perfeito que Ele fez, Ele já fez. Nós só precisamos andar conforme Ele andou, né? Ser imitador dele. Não é por esforço, não é só se matando, de fazer caridade, de fazer isso e aquilo, se apegando a pequenas coisas, mas em outras áreas não segue o que Jesus seguia, não é imitador de Cristo. Pode até fazer um bem aqui, mas escorrega em outra coisa ali. E Jesus falou, não, todo esse sacrifício eu já paguei na cruz. Agora você só precisa andar na luz, andar em mim, para chegar a Deus. E aí as pessoas confundem a religião, né, a bondade com salvação. Para nós chegarmos a Deus e termos salvação é através de Jesus, exclusivamente andando na luz, como Ele na luz está. E o que é luz? Luz é conhecimento. Quando fala de luz, fala de entendimento, conhecimento, clareza. Né? E o que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Luz fala de clareza, de caminho. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Então tudo já nos prova que Ele é a luz. Tanto que quando nós vamos ver lá em Gênesis, esses dias eu ouvi uma palavra sobre isso, e realmente quando Deus disse haja luz e houve luz, Ele ainda não tinha criado o sol. O sol foi criado no quarto dia. Deus trouxe a luz no primeiro dia. Então luz fala do quê? De Jesus. Jesus estava lá, Ele era o verbo, Ele estava com Deus lá no princípio como luz, como a palavra, como João disse no capítulo 1, o verbo era Deus, estava com Deus no princípio, Ele era a palavra. Pela palavra Deus disse, haja luz, e houve, aquilo clareou. Então luz fala de clareza, de conhecimento. E onde é que nós temos que encontrar esse conhecimento? Em Jesus, através da palavra, que foi o que Deus nos deixou. A palavra, a luz, para nos achegarmos até Ele. Então nós temos que
conhecendo a palavra, conhecer, falar sobre Jesus. Quando eu quero conhecer alguém, eu procuro informações desse alguém. Quando eu quero me relacionar com alguém, eu vou buscar em fontes seguras sobre qual é o comportamento dessa pessoa, como ele é, como ela é. A mesma coisa deve ser o nosso relacionamento com Deus. Eu quero me relacionar com Jesus, então eu vou buscar nas fontes mais seguras quem era Jesus, como eu posso ter um relacionamento com Ele. E qual é essa fonte? A palavra. Um pode dizer uma coisa, outro pode dizer outra. Cada um coloca ali a sua verdade. Mas qual é a verdade? É a palavra. Tanto que porque hoje, nos dias atuais, a Páscoa, quando se fala em Páscoa, fala de ovo, de chocolate, de coelho. O que isso tem a ver com a verdadeira Páscoa? Nada. Por quê? Na verdade, alguém, lá aproximadamente nos anos 300, 320, um bispo, né, na verdade o bispo Vítor e Constantino, eles começaram a impor, né, o imperador da época, começaram a impor que tirassem a celebração da verdadeira Páscoa, porque eles diziam que tudo que era judeu era heresia. Eles começaram a ir contra todas as celebrações judaicas. E, na verdade, né, não existe. A gente, às vezes, usa esse termo Páscoa Páscoa judaica e Páscoa cristã, mas a Páscoa é uma só. A Páscoa, na verdade, ela, a princípio, foi dada para Moisés, lá para o povo antes hebreu, depois judeu. E Jesus, sendo judeu, apenas aperfeiçoou a Páscoa. Então a Páscoa ela é uma só. Só que aí, lá no ano 300, alguém começou a se incomodar com isso e disse que era uma heresia e cancelaram. Começaram a querer cancelar, tanto que eles ficaram 400 anos para cancelar vamos dizer, essa celebração da Páscoa. E o que eles começaram a fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos criar a nossa Páscoa, chamada de Easter, no inglês é Easter, e ela era dedicada à deusa Easter, que era a deusa da fertilidade, que essa deusa já tinha, né, ali como seu símbolo o coelho, por causa da fertilidade do coelho. Por isso que veio o coelho da Páscoa. Por isso que foi criado o coelho. Então, se formos a maior mentira de todos os tempos. A raiz é uma maldição, porque era uma deusa da fertilidade. Eles começaram, então, a substituir com as suas verdades. Eles criaram isso, colocaram Easter, mudaram a data e mudaram toda a essência da celebração da Páscoa. E aí, pessoas que não buscavam as raízes, que não liam, não buscavam o verdadeiro significado, a verdadeira celebração. Eu ouvi dizer que é assim, então vamos pegar isso como verdade. Só porque eles tinham um certo poder, uma certa influência, ele era um imperador. Só porque era imperador, porque era uma certa forma de autoridade. E aí eles foram aderindo. Por quê? Se eu ouço alguém me diz algo, eu não posso acatar aquilo como uma verdade. Eu preciso ir buscar na luz, examinar as escrituras. Eu preciso buscar na luz. E se eu buscar na luz, eu vou saber a verdade. Só que aí algumas pessoas acham que por ser uma autoridade, o que ele diz é verdade, acataram aquilo e começaram a celebrar, né? Perderam a essência e levaram para um outro lado. Tiraram a verdadeira essência da Páscoa e aí colocaram então agora o coelho, o chocolate, como principal símbolo da Páscoa. E na verdade não é. Eles perderam as raízes. Tanto que demorou 400 anos para ele conseguir abolir de uma vez, né, do meio da igreja, na época, essa celebração de Páscoa. E hoje nós, como igreja, temos que resgatar isso. Temos que resgatar a verdadeira celebração, a verdadeira essência. Não é porque uma autoridade disse algo que eu tenho que acatar aquilo como verdade. Eu preciso examinar, buscar a luz da palavra. Buscar na luz, como Ele na luz está. Jesus nos ensinou isso. Ele é a nossa principal fonte de sabedoria. Ele é a nossa principal fonte. Quando eu quero e preciso saber de algo,
Aí alguém vem, porque você pode ver, cada um vai dar sua opinião, cada um tem sua verdade, sua sugestão, seu achismo, né? Cada um tem sua opinião. Mas não é porque ele é uma autoridade, um imperador, um rei, um líder, que eu tenho que acatar aquilo. Porque se aquilo for contra o que Jesus nos ensinou, é anátema, é heresia, é maldição. Então não serve. Eu preciso seguir aquilo que está à luz da palavra. Eu não posso ferir os meus princípios porque um líder disse que tem que ser assim. Não, eu preciso seguir a luz, e a luz é Jesus. Eu preciso seguir a palavra, o caminho. Então, hoje a igreja, hoje nós como igreja, temos que resgatar as nossas raízes. E onde estão as nossas raízes? Lá na palavra de Deus. Paulo falou aos romanos, né? Não é o galho que te sustenta, mas a raiz. A raiz. Quem que E é a nós raiz? somos dos galhos, nós somos, né, só parte. A raiz é o povo de Israel. Jesus fala que era para ser só eles, mas eles rejeitaram, então foi aberto a nós. E louvado seja Deus por isso, que nós pudemos alcançar isso. Mas nós não somos a raiz de tudo é o povo de Israel lá, Jesus lá, que o princípio. Então eu não posso deixar de esquecer isso. Deixar de esquecer o princípio, o verdadeiro conhecimento que é a palavra. Eu preciso estar sempre ligado a isso. Não dar ouvido a que um diz, outro diz e querer acatar aquilo como verdade. Eu preciso pegar a palavra, examinar e aplicar ela na minha vida. E não aplicar o que os outros dizem. Mas por quê? Tanto que naquela época, logo depois, o que eles fizeram? Os bispos começaram a tirar a Bíblia dos povos para que eles não tivessem conhecimento, porque eles queriam comandar da maneira deles. Eles queriam ser líderes da maneira deles. Por isso houve a protestante. Aí levantou Martinho Lutero como protestante, e tanto que ele foi jurado de morte muitas vezes, porque ele saiu do meio de Roma, porque ele começou a ler a palavra e começou a ver muitas coisas que estavam contrárias aos princípios de Deus. E aí ele sai, e aí começa uma perseguição contra ele. Porque existem pessoas que não aceitam ser contrariadas. Eles não aceitam, né? Não, tudo pelo poder e dinheiro, né? Na verdade, tudo pelo poder e pelo dinheiro. Começa então uma perseguição ali. Mas hoje nós temos livre-arbítrio de escolha, de escolher em quem nós vamos acreditar. E aí é a hora de nós pegarmos a palavra, as nossas raízes, voltar à nossa essência, que é o quê? A palavra. Porque nós viemos, todo o ser humano, se você for ligar, por mais que sejam muitas pessoas, a raiz veio lá de Adão. Um homem só, Adão. Então quer dizer que todo mundo tem um pouquinho de judeu, vamos dizer assim, porque veio de Adão. Não era chamado judeu, foi Adão o primeiro homem criado. E outro dia é bem interessante, que eu estava conversando com uma cliente e ela disse que foi até os Estados Unidos fazer um exame de sangue para saber qual era a genética do sangue, né? E ali dá naquele exame toda a porcentagem de cada sangue que ela tem. E aí ela comentou que ela tinha até 1% de sangue judeu, ela tinha. Eu falei, então, né? 1 ou 2%. E aí eu fiquei pensando, será que se todo mundo fizesse esse exame, nos daria 1 ou 2% do sangue judeu? Por quê? Todos nós viemos da onde? De Adão. Que Adão, né, foi formando homens, seus filhos Abel, Caim, Noé. Aí depois veio Abraão, Isaac, então veio do povo judeu. Todas as nossas raízes é de lá. Nós somos só galhos que precisamos estar ligados nessa raiz que Jesus nos ensinou. Ele é a videira. Nós temos que estar enraizado nele. Né? Não no povo em si, mas nos princípios que Deus deu a esse povo. Que hoje nós temos como a palavra. Então nós temos que examinar para não cair no engano. Por isso que Oséias fala, o povo perece por falta de conhecimento. Por quê? Às vezes por preguiça de procurar o conhecimento, ele aceita tudo que ouve como verdade e acaba sendo enganado, se corrompendo, perdendo a salvação, perdendo de viver o melhor de Deus, porque não tem coragem de buscar a verdade, não tem a disposição de ir buscar, de ler, de estudar, de conhecer os princípios de Deus para a nossa vida. Amém? E aí eu tenho, diante desse texto do Êxodo capítulo 12,
tem abordado esse assunto sobre o sangue. E quero lembrar também, ainda Paulo citando Cristo, que é nossa Páscoa, na carta aos 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz lá: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Na minha tradução está nosso Cordeiro Pascal. Nosso Cordeiro Pascual. Cristo é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, que foi sacrificado. Eu abordando o assunto aqui do sangue, que Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 5, olha que interessante. No capítulo 5, versículo de número 9, olha o que diz: logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira de Deus. Da ira. Lê na tua tradução aí. Romanos 5, versículo 9. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Está vendo? Olha o versículo 10. Porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que nos justifica, o que apraca a ira de Deus? O que apracou a ira de Deus? É quando nós reconhecemos Jesus pela fé no seu sangue, recebemos o perdão mediante ao nosso arrependimento. Então a ira de Deus é apracada sobre o homem, quando o homem se arrepende. Por quê? Por que eu abordei o sangue? Porque o sangue, ele tem a importância, vamos dizer, muito grande, maior no reino. Por quê? Porque é através do sangue que nós ganhamos a remissão dos pecados. Porque o homem, ele não entra no reino de Deus, ou na vida eterna, ou no céu, por causa de quê? Por causa do pecado, né? Então, o sangue de Jesus, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, por meio do seu sangue, é claro, pelo sangue de Cristo, ele efetuou o perdão dos pecados de todos, preste bem atenção, de todos aqueles que se arrependem e crê. Se eu não crer, se eu não me arrepender, eu creio no quê? Igual tem gente que crê no coelho. Coelho. Por quê? O líder, o grande líder, falou. Baseado no quê? Qual autoridade tem isso? Nenhuma nas escrituras. É uma heresia, é um engano. Então nós temos que ter cuidado, irmão. Como a Thaisa falou, não é porque o líder, ele é uma autoridade eclesiástica, mesmo que ele é uma autoridade eclesiástica, vamos examinar na palavra se aquilo que ele colocou tem base nas escrituras. Então tem base na palavra, porque a palavra, ela é a nossa referência. Jesus é a nossa referência maior. Tanto que aqui, ó, em 1 Coríntios, onde lemos no 5:7, que fala para livrarmos do fermento velho, para ser uma massa nova, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Aí olha o versículo 8. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Paulo estava escrevendo isso para a igreja de Coríntios, um povo que não era judeu, e eles estavam se questionando se deviam ou não celebrar a Páscoa. Não, como nós fazemos? E aí Paulo dá essa instrução, sim, vocês podem celebrar, mas não da maneira antiga, com fermento velho, mas com sinceridade e verdade. Ou seja, alguém podia dizer, mas era uma tradição dos judeus. Mas era um mandato, uma lei, para todo aquele que se aderia agora à crença em Jesus, porque Jesus nos ensinou antes dele morrer, ele fez a última refeição de Páscoa. Ou seja, se ele cumpriu, era para nós continuarmos cumprindo. E aí Paulo diz para ele, vocês têm que celebrar sim essa festa. Mas agora vocês vão celebrar como Cristo. Como Cristo nos ensinou, que na verdade é a mesma coisa
daqui de Moisés, só que ele mesmo foi o próprio cordeiro. Ele mesmo, né? Foi derramado o sangue, e aí esse sangue agora se tornou, então, simbolizando o sangue de Cristo, o vinho, né? Quando Jesus pega ali para fazer a última Páscoa, ele pega o pão sem fermento, simbolizando agora o corpo dele, porque não precisariam mais matar o cordeiro. Vocês vão pegar agora esse pão sem fermento, simbolizando o meu corpo, porque eu sou o cordeiro que já estou sendo morto, e o vinho simbolizando o meu sangue. E vocês vão fazer todas as vezes em memória de mim. Foi então que foi dada a ordenança da Santa Ceia. É uma continuidade da Páscoa, na verdade, né? Assim eu creio. É assim um paralelo, né, a ceia. Jesus, esse é o sangue do Novo Testamento, ou seja, que foi derramado por vós. Ou seja, para ter o Novo Testamento, tinha que ter a morte de alguém, porque um testamento tem força onde houve morte, né? Então Jesus, ele foi o testador que morreu por nós, né? Que derramou o seu sangue. E aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 9, falando aí, abordando o assunto do sangue, no versículo 19, porque havendo Moisés anunciado todo o povo, todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue do bezerro e dos bodes com água e lã, e púrpura e sopo, e aspergiu tanto no livro como todo o povo, e dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E cobria, não apagava. E ele aspergiu o sangue, diz aqui no versículo 21, e semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue. Sem o derramamento de sangue, não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que este. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mão, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, né? Então, aqui no versículo 28, assim também Cristo, oferecendo uma vez para tirar os pecados de muito, apareceu a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então, o sangue no Antigo Testamento era apenas uma sombra, ele não apagava, mas ele não era o sacrifício perfeito. Ele era uma projeção para o futuro que do Cordeiro de Deus, que foi o sacrifício perfeito, né? O derramamento de sangue de Cristo nos aperfeiçoou, nos remiu e nos produziu homens justificados diante de Deus por meio do seu sangue, mediante o nosso arrependimento. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a todos que nos acompanham, e deixa a palavra final aí para a pastora Thaisa falar, encerrar, e nós oramos por você. Para nós encerrarmos então hoje, sendo o dia, né, de Pessach, a Páscoa, que na verdade nós fazemos todos os meses, né? Nós cristãos fazemos todos os meses a cerimônia em que lembramos do corpo e de sangue de Cristo, conhecido como a Santa Ceia. Mas se você não tem esse hábito, hoje é o dia, né? O domingo da ressurreição. Mas que não fique só no hoje, né? Porque hoje eu lembro que Jesus morreu, que ele sofreu um sacrifício e ressuscitou por mim. Mas que você possa levar isso todos os dias da tua vida, lembrando do sacrifício, a entrega que Jesus fez, sua morte para expiar os nossos pecados, o sangue dele derramado por nós, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então ele não está pregado numa cruz, ele não está morto no sepulcro, ele está vivo. E assim como ele está vivo, ele está pronto para, esperando nós nos relacionarmos com ele. É isso que ele espera de nós, relacionamento. Mas ele dá um livre-arbítrio, ele não obriga ninguém a nada. Senão seria, né, muito fácil, ele determinaria todos a salvação e obrigaria todos. Mas não, ele nos deu o livre-arbítrio de escolha. Ele diz, olha, se quiseres me seguir, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Você vai ter, vai ter aflição. Ele disse, no mundo vai ter aflição, mas se você ter bom ânimo, se você ficar nas minhas palavras, ficar em mim, como eu em vós, vocês vão vencer, porque eu venci o mundo. Tá, o fardo está pesado, então vem até mim, que eu vou aliviar. Eu vou dar um fardo leve, um jugo suave. Ou seja, Jesus deixou bem claro que ia ter aflição, ia ter jugo, mas se você viesse até Ele, esse jugo seria mais leve, as aflições seriam passadas mais, você teria ânimo, você teria mais força para passar pelas aflições da vida. Mas Ele dá o livre-arbítrio de escolha. Somos nós que escolhemos ou não se relacionar com alguém. A mesma coisa é com Ele. Você que escolhe se quer ou não se relacionar com Ele. O desejo dele é se relacionar com todos nós, mas nós precisamos querer. E como eu vou me relacionar com ele? Buscando conhecê-lo através da palavra. E aí quando eu começar a conhecer e ver que é isso mesmo que eu quero, então eu vou declarar com a minha boca que a partir de agora eu quero seguir a verdade de Cristo. Eu quero aceitar Ele como o Senhor da minha vida. Eu não passo mais viver a minha vida, mas agora Cristo. Eu vou viver para Cristo, andando na luz como Ele na luz está. Para encerrar, lembrando você que no Êxodo capítulo 12, quando eles colocou o sangue nos umbrais da porta, Deus trouxe o juízo na terra do Egito, matando todos os primogênitos do Egito. O anjo da morte, quando passou, aonde tinha o sangue, ele passava por cima. Então, para nós hoje, um dia, preste bem atenção, Deus vai trazer o juízo sobre a terra. Como você vai ter a marca do sangue do Cordeiro, tendo Jesus como seu Senhor, aceitando como seu Senhor e Salvador da sua alma. Ele é o Cordeiro perfeito. Jesus aperfeiçoou o sacrifício, se entregando a si mesmo por nós, derramando o seu sangue. E quando você crê, recebe Jesus, como manda a Bíblia, todos quanto receberam, Ele deu o poder de ser chamado filhos de Deus, João 1,12. Quando você recebe, automaticamente, e se arrepende dos seus pecados, e começa a pôr em prática aquilo que a palavra nos instrui, a palavra de Deus, não é a palavra do líder eclesiástico. É simples, só é válida desde que o líder eclesiástico tem base na palavra daquilo que fala. Sim, aí é válida a palavra dele como profeta de Deus. Então quando você recebe Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, se arrepende dos seus pecados, porque todos pecaram, diz a Bíblia, e separados estão da glória de Deus. Aí sim, o sangue de Jesus, automaticamente ele vai ter efeito na sua vida, pela sua atitude de arrependimento. Jesus já fez tudo na cruz. Agora tem que ter a tua parte. A parte de crer na palavra, de aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, e se arrepender dos seus pecados e viver em novidade de vida. Aí sim, o sangue de Jesus terá o efeito espiritual na sua vida. Amém? Quero orar por você. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero agradecer por essa manhã gloriosa, onde estamos na tua presença. Eu, a pastora Thaís, o nosso irmão William, nosso irmão que está aqui conosco, em nome de Ismael. Pai, abençoa cada vida que está aqui e que nos ouve por esse áudio, por essa live. Pai, guarda, passa o teu sangue sobre aqueles que crê, sobre aqueles que se arrependeram, sobre aqueles, Pai, que está convicto que o Senhor é o único Senhor e Salvador da sua alma. Esse que não aceitou Jesus, que ele passe a aceitar e renunciar o pecado, Pai, que destrói, que acaba, que distancia o homem da tua presença, ó Deus. E ele é reconciliado contigo, ele chega no teu santuário, como diz na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Temos a ousadia de entrar no teu santuário, na tua presença, por meio do teu sangue, do sangue de Jesus. Não mais de sangue de bode nem de animais, mas pelo sangue do Cordeiro perfeito, o Cristo, Jesus, o Senhor e Salvador, que nos proporciona um tão grande
benefício de entrar na tua presença. Pai, eu quero agradecer por esse ato de justiça que o Senhor fez na cruz, nos perdoando, nos dando a oportunidade de se arrepender e nos purificar por meio do sangue do Senhor Jesus, do Cordeiro Pascual, do Cordeiro de Deus. Abençoa o que nos ouve, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Até mais à noite, às 19h30, a nossa live trazendo aqui a mensagem sobre a família. Muito obrigado. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos.